A editora Árvore da Vida, visando a sustentabilidade das cooperativas neste momento de crise devido ao Covid-19, que causou a paralisação do trabalho dos coportores dinâmicos, fazendo com que uma grande quantidade de kits ficasse estocados nas cooperativas, vem promover entre as igrejas a força-tarefa Grão de Areia, onde cada irmão poderá dar a sua justa cooperação através da colportagem semidinâmica, adquirindo e semeando 4 kits de livros por mês. Assim, cada irmão e irmã colocará o seu grão de areia nesta força-tarefa e juntos vamos ajudar as nossas cooperativas a continuar desempenhando o seu trabalho tão importante para a edificação da igreja e para a propagação do Evangelho do Reino. Vamos aproveitar esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando para todos semearmos a semente do reino. O tempo é hoje e a hora é agora. O Senhor conta com você. Faça já o seu pedido no serviço de literatura da sua localidade. Amém, irmãos? Vamos desfrutar o hino semeadores. Amém. Amém, amados irmãos. Vamos louvar o hino C95, Vida Santa. Amém. Dia a dia, com o Espírito Santo anda, minha
Senhor. Amém. Amém. Vamos iniciar os avisos antes da mensagem. Eu lembrar que essa semana foi a última semana do volume 3 do Alimento Diário, A Minha Graça Te Basta. E a partir de segunda-feira, né, vamos estar desfrutando do novo volume, volume 4, As Promessas de Deus. Ok, irmãos? Vamos acompanhar, fazer a leitura diária, para que nós possamos estar firmes e fortes no propósito do Senhor. Amém? O próximo ponto vai ser às 21 horas hoje, no site do Instituto Vida para Todos, né? O teaser de abertura da conferência de jovens. Então, irmãos, daqui a pouquinho, após a reunião, dá uma acessada lá no canal do Instituto Vida para Todos e veja, né? Se atualize. Vamos encorajar todos os jovens a participar. Essa conferência vai ser totalmente online, gratuita. Compartilhe para os amigos, para a família. Vamos todos desfrutar dessa palavra maravilhosa que o Senhor está nos dando a oportunidade de estar recebendo. Amém? Curso de teologia neste canal, todas as quinta-feiras, às 19h30. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Após essa mensagem, né, vai ser disponibilizado um link nos grupos. Boa noite, amados irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Vamos fazer a leitura. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amados, essa mensagem dessa semana tem por título A Minha Graça Te Basta. O ministro da Nova Aliança precisa aprender uma lição essencial. Tudo o que nós fazemos depende da graça do Senhor. Nós não podemos contar com a nossa capacidade natural. Nós não podemos contar com as nossas próprias virtudes, senão com a própria graça do Senhor. E a graça é algo tão necessário que independe do nosso crescimento ou nosso avanço espiritual. Em qualquer estágio da nossa vida cristã, para trabalhar na obra do Senhor, precisamos depender da graça do Senhor. Nós dependemos da graça do Senhor. Mas também a graça nos basta, né? Talvez nós não nos sentimos capazes, mas precisamos saber isso, irmãos. O que esse versículo diz é a resposta que o Senhor deu a Paulo após ele orar ao Senhor para que seja tirado do seu corpo um espinho na sua carne. Algo que o incomodava. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Amém? Então é com esse sentimento que nós vamos entrar na mensagem. A mensagem dessa semana, nós vamos compartilhar os pontos no alimento diário. Tá certo? Então, eu gostaria que você pegasse o seu alimento diário e acompanhasse comigo alguns trechos da leitura que eu vou fazer aqui. E em seguida vou compartilhar alguns pontos que eu toquei, né, da minha experiência com o alimento diário. Como o irmão Rafael já deu o aviso aí, anteriormente, estamos finalizando esse volume, esse livro, né? E eu gostaria de encorajar os irmãos a, toda vez, né, que nós entramos num novo volume, um novo livro, eu gosto de encorajar os irmãos a restaurar, né, a renovar o encargo pela leitura do alimento diário. É a ferramenta, no meu ponto de vista, mais importante que nós temos na vida da igreja. Se você pretende ter um viver da igreja genuíno, né, que realmente é de obediência, que toca no encargo que o Senhor está nos dando, na direção por meio da palavra, então é muito importante que a gente aprenda a desfrutar do alimento diário, desfrutar dos versículos, né, bíblicos, que são a referência para a nossa leitura, e também fazer a oração com base no versículo de oração de cada dia e a leitura, né? A resposta da pergunta que fica ali no final e
e o seu ponto-chave. Eu tenho certeza, amado irmão, amada irmã, que se você tiver essa atitude em relação ao alimento diário, né, a sua vida cristã ela vai ter uma evolução contínua. Amém? O Senhor realmente vai abençoar cada um de nós. Tá certo? Então vamos começar pela segunda-feira. Eu vou ler apenas alguns versículos e alguns trechos, tá? E aí em cima dessa leitura, eu vou desenvolver o meu encargo para essa noite. Tá certo? Não vou fazer leitura de todos os dias, são alguns dias apenas, por causa do tempo. Tá bom? Então vamos abrir aí nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Aqui, essa declaração do Senhor Jesus é uma referência para nós. Nós, que somos ministros da Nova Aliança, estamos em um processo de aprender, um processo de aperfeiçoamento. E quem é a nossa referência? Tem vários irmãos, né, apóstolos, profetas, irmãos que nos inspiram, mas a nossa referência é o próprio Senhor Jesus. Ele é o primeiro ministro da Nova Aliança e ele é o ministro da Nova Aliança perfeito. É o único homem, né, que até hoje existiu na Terra em que nós podemos declarar: ele foi um homem perfeito na Terra. Enquanto esteve na Terra, Jesus foi perfeito. Então, todas as nossas referências, nós temos como alvo o próprio Senhor Jesus. E o que ele diz nesse versículo? Primeira coisa, ele declara: eu nada posso fazer de mim mesmo. Irmãos, o ministro da Nova Aliança, ele precisa fazer essa declaração todos os dias. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Amém? Na forma porque ouço, julgo. Um ministro da Nova Aliança, ele ouve a palavra de Deus. Ele busca a palavra de Deus. Ele não faz nada por si mesmo. Nós não podemos tomar nenhuma atitude, nenhum passo, sem ouvir primeiro qual é a vontade de Deus. Tá certo? Que vem por meio da sua palavra. E isso, não estou falando só na igreja. É em toda a esfera da nossa vida. O ministro da Nova Aliança, ele só tem uma vida. É a mesma vida no trabalho, é a mesma vida na família, em casa, é a mesma vida com os irmãos, com as pessoas na rua, quando vai no mercado, quando vai numa banca de jornal. O ministro da Nova Aliança, ele consulta Deus todas as vezes antes de julgar. Por exemplo, essa semana eu fui comprar um celular, né? Meu celular quebrou, né? Eu fiquei um dia sem celular, então fui no shopping comprar o celular. E, né, atualmente nós temos que economizar, né? Fazer bastante pesquisa, né? Situação econômica, mas acima de tudo, pedir para o Senhor uma orientação até em algo prático, como comprar um celular. Então fui pedindo para o Senhor me guiar, me conduzir, até que eu consegui fazer um negócio legal, comprar um celular com desconto. Foi Deus que foi me conduzindo, porque eu orei, né? O ministro da Nova Aliança segue esse padrão, segue esse modelo que Jesus nos deixou, né? Na forma porque ouço e julgo. E aí ele diz: o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade. Isso também é algo muito importante. O coração de um ministro da Nova Aliança não procura a sua própria vontade. O coração de um ministro da Nova Aliança é segundo o coração de Deus. Ele até tem a própria vontade, mas ele tem um coração segundo Deus. Não é fácil para Deus encontrar um ministro da Nova Aliança. Hoje mesmo, né? Estava tendo comunhão com o Rafael, enquanto nós fazíamos uma caminhada lá na praia. Nós lembramos de Davi, né? Era um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus encontrou Davi, né? Lá tem um salmo, né? Os irmãos conhecem, que Deus exclamou: achei Davi. Deus estava procurando um homem segundo o coração dele mesmo,
para fazer a vontade de Deus, né? Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Você é um ministro da nova aliança? Tem um coração segundo Deus? Então Deus achou você. Nessa noite, irmãos, nós precisamos ter essa realidade, essa certeza de que nós somos um ministro da nova aliança, porque nós temos um coração segundo o coração de Deus. O coração de Jesus era um coração segundo o coração do Pai. Ele tinha a própria vontade, mas não procurava a própria vontade. Ele procurava a vontade de Deus. Você não está privado de ter a sua vontade. Isso é inevitável, não é? É uma parte inerente da alma do homem. A vontade é uma das partes da alma do homem. Agora, quando você toma uma ação, qual é a vontade que você toma como base? A sua própria vontade ou a vontade de Deus? Observa que Jesus, antes de falar da vontade, ele falou que ouvia. Também não adianta você dizer, eu faço a vontade de Deus, mas você não sabe qual é a vontade de Deus. Para você saber a vontade de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, desfrutar o alimento diário, ler os livros, ler a Bíblia, ouvir as mensagens. Nós temos muito conteúdo disponível. Nós temos mensagens regionais, né, mensagens direto do Instituto. Nós temos os livros. Atualmente nós estamos lendo o livro A Palavra e a Oração na Vida Cristã. Temos aí um roteiro de leitura, alguns irmãos estão acompanhando. Nós temos o curso de teologia. Em todas essas oportunidades, Deus fala a sua palavra. A questão é, você está ouvindo? Nós precisamos ouvir para saber a vontade de Deus e depois nós precisamos decidir se nós vamos fazer a vontade de Deus ou a nossa própria vontade. Amém? Isso nós precisamos refletir, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E para finalizar o versículo, ele diz, e sim é daquele que me enviou. O ministro da nova aliança é alguém enviado. Deus enviou você, Deus enviou a mim, Deus nos enviou com uma missão. Fazer a vontade dele. Amém? Então quando nós agora vamos compartilhar essa palavra, tenha isso no coração. Se você está ouvindo essa palavra, amado irmão, amada irmã, é porque Deus achou você. Homem ou mulher, segundo o coração de Deus, que fará toda a sua vontade. Realmente nós encorajamos cada um de vocês, cada um dos irmãos, a procurar a vontade de Deus. Primeiro passo, você já está fazendo, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então abra seu coração para o Senhor poder falar, né, a sua palavra. Bom, ainda aqui na segunda-feira, você pode ler aí no seu alimento diário, na página 55, ou você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 4,16, é o versículo de oração da página 55, segunda-feira, tá bom? Semana 4. Eu vou ler, depois eu vou explicar. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, eu vou penetrar bastante nesse versículo. É um versículo riquíssimo, né? E muito importante. Eu acho muito assim, interessante quando nós chegamos nessa semana 4, né? Cujo título é A Minha Graça Te Basta. Já na segunda-feira, o alimento diário começa falando do corpo. Está falando dos irmãos, né? Da igreja. O que isso significa? A graça está relacionado com a igreja, com os irmãos. A graça está relacionada em servir ao Senhor na igreja. Em outras palavras,
Você só vai depender da graça de Deus ao servir o Senhor na igreja. Amém? A graça de Deus tem uma função, uma finalidade. É produzir a vida da igreja. E como se produz a vida da igreja? Produzindo ministros da nova aliança. Produzindo a edificação da igreja. O crescimento da igreja. Em número e em amor. Eu vou começar tocando nesse versículo de trás para frente. Né? No final diz que a edificação de si mesma em amor. Ou seja, o corpo, ele mesmo se edifica em amor. Ou seja, o aumento do corpo está ligado ao aumento do amor. Isso é muito rico, porque o amor requer o contato entre os irmãos. O amor, ele não existe sozinho. Ninguém tem amor sozinho. Você precisa ter uma outra pessoa para manifestar o amor. O amor é o fim de todas as coisas. É o objetivo final. É o que vai permanecer no final, é o amor. Então, irmãos, o crescimento, a edificação de si mesmo tem que ser em amor. Como é que você pode medir? Como é que está o amor no corpo? A preocupação entre os irmãos. Como você pode medir qual é o seu grau de amor entre os irmãos? É só você pensar. Você está preocupado com os irmãos da sua localidade? Você sabe quais são as suas necessidades? Como cada um tem passado? As famílias? Alguém está com necessidade de alimentos? Problemas de saúde? Você tem orado pelos irmãos? Tem visitado algum irmão? Tem ligado? Mantido contato? O nível de preocupação seu e meu com os irmãos da sua localidade, da igreja, vai dar um sinal de quanto você está edificado em amor juntamente com o corpo. Amém? Irmãos, isso é um termômetro. Amém? O trabalhar de Deus visa integrar-nos por meio do amor. Isso se consegue através da graça. Não é? Você está ajudando o irmão e o irmão ali, né, de repente não quer ajuda. Você precisa de quê? De graça. E se você recebe a graça do Senhor, você está edificando em amor. Tá certo? Aí voltando um pouquinho mais, fala que efetua o seu próprio aumento. Efetua. É o resultado de uma operação. É algo que Deus trabalha, que Deus investe tempo, investe recurso para que aconteça o seu próprio aumento. Ou seja, o próprio corpo cresce. Se estiver nas condições adequadas, o próprio corpo cresce. Isso está dentro do corpo. Ele efetua o seu próprio aumento. Por exemplo, você pega uma semente. Você pega uma semente de laranja, né? Pega ela na mão, ela é uma sementinha de nada. Ali tem a vida. O poder está lá dentro. Quando você coloca a semente nas condições corretas, ou seja, dentro da terra, numa terra saudável, e rega com água, a própria semente vai romper e vai efetuar o próprio aumento até se tornar um grande pé de laranja. Na igreja também é assim. Dentro da igreja, dentro de nós, tem uma vida. Nas condições corretas da vida da igreja, essa vida vai crescer. Ela efetua o seu próprio aumento. Na igreja tem vida. Amém? Mas, para que aconteça esse aumento, é necessário que exista a justa cooperação de cada parte. E aí, eu quero fazer uma pergunta para cada um que está ouvindo essa palavra. A parte que lhe cabe está sendo executada? Se você, não é uma questão de você fazer as coisas, né,
por ser bonzinho ou não. É uma questão de justiça. É a justa cooperação. É a parte que lhe cabe, é a parte que me cabe cooperar para o aumento do corpo, porque se você não cooperar, o corpo não cresce. Né? Quem é que já viu um corpo que todos os membros é crescido, mas o braço é pequenininho? Não tem isso. Ou o corpo cresce ou o corpo não cresce. E todos os membros precisam cooperar, precisam dar a sua justa porção. O Senhor deu a vida por nós. É justo nós dermos uma porção para o Senhor ou não? Tá certo, irmãos? Nós somos membros do corpo de Cristo. Essa é a nossa função. Nós precisamos ter esse sentimento de membro. Um membro precisa do outro. Nenhum membro é inferior ao outro. Nós precisamos ter esse sentimento tanto em relação a nós que estamos servindo ao Senhor, quando pensamos nos outros irmãos, como também os que não estão servindo, sabendo que os irmãos precisam de nós. Nós precisamos ter essa visão. É a visão do corpo. Amém? Nós precisamos dar a nossa justa cooperação. De cada parte, ou seja, cada membro. Justa cooperação de cada irmão. Paulo ele escrevia aqui, fica um versículo enigmático, mas se você traduzir, né, a justa cooperação de cada irmão, a igreja cresce e os irmãos se amam mais, cuidam mais uns dos outros, né? Uma tradução prática desse versículo. Mas eu quero ainda avançar um pouco mais anterior. O versículo fala: o auxílio de toda junta. Se por um lado, cada membro precisa da sua justa cooperação, por outro lado, precisa de um auxílio. Precisa de um apoio, de uma ajuda. Quem é responsável por ligar os membros? São as juntas. Né? No corpo humano, você tem o braço e o antebraço. O que liga? São as juntas, que tem uma junta ligando. Permite a coordenação, o movimento dos membros. O corpo humano é uma figura da igreja, uma figura do corpo de Cristo. Não é que o corpo de Cristo é uma figura do nosso corpo humano, é o corpo humano que é uma figura. O que é real é o corpo de Cristo. Essa junta são os irmãos da liderança. São os líderes das igrejas. Nós, que somos líderes, nós temos esse papel de ser a junta. Nós temos ali igrejas que têm vários irmãos e nada acontece. Os irmãos são o corpo de Cristo? Sim. São membros? São. Mas pode estar faltando o quê? Junta. Está faltando juntar os irmãos. Está faltando ligar os irmãos para funcionar. Senão fica um corpo paralítico. Imagine um corpo sem junta. É uma estátua, né? Faz nada. A igreja precisa avançar, precisa caminhar. E para isso as juntas precisam fazer os membros se juntarem e funcionar. Então, isso é para os líderes. Essa palavra, irmãos liderança das igrejas, nós precisamos ter essa função. Juntar os irmãos. Conectar os irmãos. Com certeza o Senhor vai abençoar a igreja. Amém? O Senhor vai progredir nosso meio. Essa junta, ela não faz tudo. Tem irmãos que fazem tudo. A junta, ela auxilia as partes. A cada uma dá a sua justa cooperação. Amém? Mas também tem lá aquelas partes que mesmo com a junta não querem dar justa cooperação, então também nós precisamos nos arrepender. Você vê que tem uma porção aqui para as lideranças e tem uma porção para os irmãos que não são da liderança. Mas podem servir. Podem servir na recepção. Não é? Logo em breve, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter nossas reuniões, né, presenciais. E o Senhor está dando uma oportunidade para nós sermos aperfeiçoados durante esse isolamento, essa pandemia. Que quando voltarmos nossas reuniões, todos nós temos esse coração de dar nossa justa cooperação. Amém? Com esse objetivo, né?
O aumento de si mesmo, a edificação em amor. Quando você serve o Senhor na igreja, isso é por amor aos irmãos. Por amor ao Senhor. Tá certo, irmãos? E ainda um pouco antes de falar do auxílio de toda junta, esse versículo fala bem ajustado e consolidado. Duas palavras-chave que eu quero tocar. Um corpo bem ajustado, ele tem coordenação. Ele recebe coordenação da cabeça e ele faz de maneira correta, coordenada. Todos os membros funcionam. Por exemplo, o movimento de andar é um movimento extremamente coordenado, né? Uma perna tem que ser colocada na frente da outra e os braços têm o seu movimento sincronizado para fazer o equilíbrio do peso. E os olhos têm que olhar. Tá certo? Isso é porque o corpo está ajustado. Na igreja não é diferente. No corpo de Cristo não é diferente. Nós precisamos estar ajustados. Aí que o auxílio da junta é para ajustar o corpo. O auxílio da junta é para consolidar o corpo. O que é consolidado? É algo contínuo. Tem pregação do evangelho? Tem. Todo sábado? Todo sábado. É consolidado? Sim, é consolidado. Ou é aquele sábado sim, passa 15 dias, um mês, aí outro sábado, aí passa 3 meses, aí depois vai ter outra pregação. Não, irmãos. Um corpo bem ajustado e consolidado, ele é frequente. Todos os irmãos leem a palavra, tem um encargo, todos os irmãos cooperam. Os serviços da igreja funcionam. Tem a música, tem a recepção, tem a salinha de crianças, serviço de crianças. Tudo isso depende da graça e do auxílio de toda a junta. Né? Em Colossenses, o versículo correspondente fala de toda a junta e ligamento. Tá certo? E, por último, logo no início do versículo fala de quem todo o corpo. Irmãos, para que haja o crescimento e a edificação em amor, todos os irmãos têm que estar incluídos. Pensa aí na sua igreja, todos os irmãos, todos têm que participar. Um corpo não cresce se um membro não participa. Tá certo? Agora eu vou ler o versículo de novo, você vai entender o versículo agora com a outra ótica. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tá certo? Agora, de quem todos os irmãos da igreja, bem coordenados e fazendo um serviço contínuo, pelo auxílio dos líderes, dos presbíteros, dos diáconos, segundo a justa cooperação do serviço de cada irmão na vida da igreja, efetua o seu próprio aumento e são edificados em amor. Os irmãos se amam mais e mais pessoas são acrescentadas na igreja. Tá bom? Que nós possamos ter essa ótica. É nesse contexto que nós precisamos da graça do Senhor. É para atingir esse padrão que nós precisamos e dependemos da graça do Senhor. Tá bom? Então vamos avançar aqui para mais um ponto aí. Na leitura, aí da página 55, onde a gente está na segunda-feira, eu vou ler um trecho aqui, tá bom? Aqui na parte inferior. No entanto, precisamos zelar por nosso corpo para que ele se torne um instrumento nas mãos de Deus. Eu toquei muito nesse ponto. Nós vimos nas mensagens anteriores que nós somos um vaso de barro e dentro de nós tem um tesouro. Amém? Esse vaso de barro, ele é muito importante nas mãos de Deus. Mas para que ele seja um vaso útil, um vaso bom, um vaso que Deus pode usar, nós precisamos zelar nosso corpo, zelar por ele, zelar desse vaso, né? Para ele se tornar um instrumento útil, ele precisa ser adequado. E o que significa isso? Significa nós termos uma boa saúde física, nós cuidarmos da nossa saúde,
Mas mais importante, irmãos, é nós estarmos libertos do pecado. Nenhum vaso que vive pecando é útil nas mãos de Deus. Amém? Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos viver no Espírito para anular o pecado. Porque senão nós não temos utilidade. Deus não trabalha com algo que contém pecado. Por isso ele deu o seu Filho por nós, né? Para tirar o pecado de nós. Então nós precisamos constantemente invocar o nome do Senhor, ler a palavra do Senhor e orar. São essas as maneiras de nós tornarmos esse nosso vaso útil a Deus. Se você ficar gastando tempo, né, com jogos, com filmes, séries, notícia, e não gasta tempo na palavra do Senhor, esse vaso vai ser inútil. Deus não tem como nos usar. E o pior, nós não prejudicamos só a nós, mas todo o corpo do Senhor. Né? Como nós vemos no versículo, o corpo não cresce. Senhor Jesus. Um pouquinho mais para baixo, o último parágrafo diz assim: a sabedoria humana pode até nos impressionar por algum tempo, contudo, ela passa, não é permanente. Mas, quando somos tocados pelo poder de Deus, seu trabalhar permanece em nós. Eu acho muito rico essa questão. Olha, irmãos, a obra de Deus requer o poder de Deus, porque é eterno. Tudo que nós fazemos, a sabedoria humana, por mais bem feito que seja, né, é temporal. Precisa estar envolvido o poder de Deus, o Espírito de Deus. Por exemplo, nós estamos transmitindo aqui uma mensagem para os irmãos, amém? Então está aqui o Leandro coordenando a transmissão, né? O que ele está usando? Se é a sabedoria humana, né? Até impressiona. Por algum tempo. Puxa, o Leandro faz a transmissão de maneira excelente. Essa sabedoria humana. Mas, se ele não buscou no Senhor a capacidade para operar aqui o equipamento, e não depender do Espírito, todo esse trabalho passa e ninguém vai ser tocado pelo Espírito Santo. Mas se ele se esvaziou, né? Antes de começar a mensagem, nós oramos aqui, nos esvaziamos. Se nós nos esvaziamos e dependemos do Senhor, ainda que nós vamos fazer a mesma coisa, mas agora dependendo do Senhor, essa obra é eterna. Ou seja, essa palavra vai penetrar no coração dos irmãos e vai causar uma transformação permanente. Isso que é maravilhoso. Se você dedicar um dia na presença do Senhor e ir diante do Senhor para requerer do Senhor a direção, tudo aquilo que você conseguiu naquele dia é permanente. Por isso eu quero também encorajar os irmãos. Você está desanimado? Não fique, irmãos. Tudo que você conquistou durante a sua vida cristã é permanente. Está constituído dentro de você. É um dia de cada vez. Esse dia a gente pode não ter conseguido, mas amanhã tem outro dia. E tudo que nós conquistamos, né? Nós vimos nas mensagens anteriores, falava sobre a glória do ministério da Nova Aliança. É permanente. Vale a pena, irmãos. Vale a pena nós dedicarmos nosso tempo, colocarmos nosso coração alinhado com o coração de Deus. Porque se Deus faz, é permanente. Vale a pena abrir mão da nossa capacidade natural para que Deus use da sua capacidade sobrenatural, eterna. Né? O que é natural está ligado com algo que é mortal, tem fim. O que é sobrenatural, espiritual, é algo eterno. Tá bom? Senhor Jesus. Virando a página, aí na segunda-feira, nós temos aqui, no segundo parágrafo, no finalzinho, fala sobre nosso serviço na igreja. Diz assim: devemos servir na igreja com humildade, sempre considerando os outros superiores a nós mesmos, e não valorizando o prestígio de nossa posição. Né? Esse texto está em Filipenses. Mais um pouquinho para baixo, vou ler uma outra pepita, né, de
de ouro aqui que eu destaquei aqui. Observa que é o alimento diário isso daqui, tá bom? Permitir que os demais membros do corpo de Cristo realizem as outras funções. E no final está assim: se cada um souber sua função e desempenhá-la fielmente, a igreja será grandemente abençoada. É o que nós compartilhamos naquele versículo de Efésios há pouco. Tá certo? Eu quero penetrar, né, aqui nessa passagem que fala de Filipenses. Então vamos abrir a Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, e vamos olhar um pouco mais desse modelo, né? O nosso modelo de ministro da nova aliança, que é Jesus, que é o Cristo. Tá certo? Vamos ler aí, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está dizendo, quando você for exercer o seu ministério, você vai ter um modelo. Quem é um modelo? É um irmão da igreja? Você pode até ser inspirado por um irmão da igreja, mas o modelo é Cristo. É o que Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele escreveu aqui aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o modelo é Cristo Jesus. O sentimento que você tem que ter é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Qual é esse sentimento? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha bem, irmãos. O Senhor Jesus, ele tinha a forma de Deus. E quem ele era? Era um homem, como nós. Se ele tinha a forma de Deus, então nós temos a forma de quem? De Deus. Quando Deus fez Adão, o homem, ele fez a sua imagem e semelhança, é a mesma forma. Agora, qual é a diferença entre nós e Deus? Deus é o Criador, nós somos a criatura. O Criador, ele toma as decisões, ele sabe o caminho. Embora nós temos a forma de Deus, nós não somos deuses. Deus é para ser adorado, reverenciado, e não nós. Mas às vezes nós queremos ser também reverenciados. Sim ou não? Esse é o orgulho. Esse é o orgulho. É quando nós nos achamos dignos de sermos adorados, exaltados. Nós nos sentimos dignos de ser exaltados. Mas essa é uma característica inerente de Deus. Só Deus tem que ser exaltado. Então, essa é a primeira lição. O ministro da nova aliança é alguém que não se exalta. Pelo contrário, ele se humilha. É o que fala no versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É muito interessante que fala que ele a si mesmo se esvaziou. Só tem uma pessoa que pode esvaziar você, é você mesmo. Só tem uma pessoa que pode esvaziar a mim, sou eu mesmo. Nós precisamos nos esvaziar. Você quer aprender a se esvaziar? Irmãos, nós temos uma maneira maravilhosa de nos esvaziar. Oh, Senhor Jesus. Ainda está cheio? Oh, Senhor Jesus. Para um pouquinho, irmãos. Invoca o nome do Senhor. Se esvazia. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Quando nós nos esvaziamos, nós estamos na condição de assumir quem nós somos.
servos. Ministro da nova aliança nada mais é do que um servo de todos. Um presbítero, um apóstolo que exerce o ministério da nova aliança, ele sabe, eu sou um servo de todos os irmãos. Eu não sou um chefe, eu sou um servo. Eu não sou um Deus, eu sou um servo. Tá certo, irmãos? Nós temos a natureza divina e a natureza do inimigo também. Está a nossa carne. Essa natureza orgulhosa. Ela não quer se esvaziar, pelo contrário, quer se encher do orgulho, do ego. Então que nós não sejamos assim. Nós sejamos alguém que se esvazia e depende do Senhor. Amém? E reconhecido em figura humana. Né? Às vezes nós não reconhecemos a figura humana que nós somos. Nós não reconhecemos que os irmãos também são humanos, falhos como nós. A si mesmo se humilhou. Somente nós podemos nos humilhar. Ninguém pode humilhar outra pessoa. Só tem alguém que pode humilhar você. É você mesmo. O que é humilhar? Humilhar não é se rebaixar. Humilhar é considerar os outros superiores a você. Humilhar não é baixar a cabeça e se fazer de coitadinho. Humilhar não é ficar calado, ouvir um desaforo e não falar nada. Não, não, não. Humilhar é quando no seu coração você considera os outros superiores a você. Você não se considera rebaixado, você considera os outros superiores. Tá certo? Esse é o sentimento que Jesus tinha. Tá certo? Foi dessa maneira que ele fez lá, né? No dia da Páscoa, ele se humilhou, né? Se rebaixou e foi lavar os pés de todos os discípulos. Irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Considerar os irmãos superiores a nós. E são todos os irmãos. Às vezes, nós temos certa facilidade de considerar os irmãos, né, que tem uma patente, um irmão que fala bonito, ou que ocupam uma liderança na igreja, considerar ele superior. O irmão é superior. Mas e aquele coitadinho lá que não sabe compartilhar, que às vezes não sabe ler? Você considera ele superior? Nós temos que acabar com essa diferença entre nós, tá certo? Nenhum membro é superior ao outro. Se todo mundo considerar um superior ao outro, a igreja vai ser muito abençoada. É o que está aqui no alimento diário, né? Se cada um souber a sua função e desempenhá-la fielmente, a igreja será grandemente abençoada. Você e eu temos uma função, a função no corpo. E todos os irmãos têm funções. Cada um precisa conhecer a sua função e considerar, desempenhar fielmente. Isso nós precisamos reconhecer que nós precisamos uns dos outros. Tá certo? Senhor Jesus. Então, irmãos, para nós avançarmos, né, como ministros da nova aliança, nós precisamos da igreja. Amém? Vamos aproveitar esse período que nós ainda estamos tendo as reuniões nossas virtualmente e vamos refletir como tem sido a nossa forma, nossa maneira de relacionar com os irmãos. A vida da igreja é a relação entre os irmãos. O amor está relacionado entre os irmãos. A graça, ela só vem quando nós temos esse relacionamento de vida da igreja. Porque, de fato, nós vamos precisar de graça para lidar com o nosso ego, com o nosso eu e também para lidar com as situações que vão sobrevir. Amém? Essa semana do alimento diário é uma semana bastante rica, né? Eu temo ainda que muitos de nós não desfrute, né, da palavra do jeito que ela precisa ser desfrutada, certo? Com tempo, com uma caneta, fazendo as suas anotações, né? Relendo, anotando, grifando. Eu tenho certeza, irmãos, por experiência própria, quando nós tivermos essa atitude em relação à palavra, nós vamos ser constituídos da palavra e vamos nos tornar úteis na mão de Deus. Tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar
né? Eu não consegui avançar além da segunda-feira. Tamanhas são as riquezas, né? Eu vou ler aqui a última passagem, ainda na segunda-feira, na página 59. Tá? Vou ler aqui o trecho para os irmãos. Deus está interessado em nós, e não em que façamos suas coisas. Ele quer que dependamos dele em tudo o que fizermos. Deus está mais interessado em formar pessoas corretas para fazer a obra correta. Então, Deus não está interessado no seu serviço na igreja. Deus está interessado nos irmãos da igreja. Se o seu serviço produz edificação na igreja, ou seja, o amor entre os irmãos, o cuidado mútuo, então você está no caminho correto. Não adianta fazer 1 milhão de coisas e chegar lá no final e o Senhor vai dizer assim, eu não queria que você fizesse isso, eu queria que você cuidasse dos irmãos, né? Mateus 7:21 é uma parábola que fala sobre isso. Os irmãos, nós vemos sempre essa passagem, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que significa? O Senhor está dizendo para nós aqui, eu não estou interessado que você faça tudo essas coisas. Quando eu estava lendo essas passagens, eu troquei aqui esses verbos aqui, né, desse irmão aqui, pelos serviços na igreja. Né? Então eu vou parafrasear, tá? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, dá alguém que invoca o Senhor, tá certo? É da vida da igreja. Em teu nome eu não toquei no serviço de música, e também em teu nome eu não fiquei na recepção, e em teu nome também eu não liberei a mensagem? Olha só, esse irmão fazia tudo na igreja. Quem é que fazia as outras coisas? Talvez ele tinha que ter colocado um irmão para profetizar, outro para expelir demônio e outro para fazer milagre. E a igreja seria edificada. Aqui o Senhor está dizendo, eu não aprovei o que você fez. Eu não estava interessado em você fazer um montão de coisas. Eu estava preocupado, interessado com os irmãos da igreja. Cadê os irmãos? Onde é que estão os irmãos aí da sua localidade? Todos estão edificados com você? Isso é para abrir nosso coração, tá bom? Nós invocamos o nome do Senhor, mas o que o Senhor está interessado é no rebanho dele. Nosso serviço tem que produzir a edificação. Nem todo mundo sabe compartilhar a mensagem, a palavra. Talvez o irmão não saiba falar lá na frente, mas sabe pastorear, sabe cantar, edifica os irmãos com louvor. Lembra? No começo eu falei sobre as juntas. Os líderes têm essa função. Juntar os irmãos e dar a função para cada um exercer a sua justa cooperação no corpo. Então, irmãos, principalmente os irmãos líderes, nós precisamos aprender a fazer isso. Precisamos incluir os irmãos, os jovens, os adolescentes, as irmãs. Amém? Vou avançar um pouquinho aqui, tá? Para a gente caminhar para o final. Vamos agora para a porção da sexta-feira. E na página 65, tá bom? Um pouquinho para cima do meio da página eu vou ler um trecho aqui para compartilhar com os irmãos e a gente vai finalizar. Precisamos pedir ao Senhor, precisamos pedir que o Senhor limpe nossa mente, retirando as coisas velhas para que voltemos a ser simples. Eu vou compartilhar direto, né? Aqui, essa porção fala sobre a simplicidade e a obediência. Amém? A simplicidade é o caminho para se obter a obediência, e a obediência é o caminho para se obter a fé. A fé é o resultado disso. Tem vários versículos aqui, você pode ler depois os versículos, e você vai perceber que toda vez que Paulo fala sobre a obediência, ele fala também sobre a fé. O próprio Senhor Jesus, né, em Filipenses capítulo
2, versículo 8, nós estávamos lendo há pouco, o finalzinho, né? Fala assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Senhor, ele teve, né, a necessidade de aprender a obediência. E Hebreus também fala sobre o Senhor, né, aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Então a obediência é algo que se aprende no dia a dia quando nós estamos envolvidos na vida da igreja. Não adianta você ser da vida da igreja. Que igreja você é? Só da vida da igreja. É você se envolver, você se doar, se entregar, ter uma vida da igreja genuína, intensa, né? Cheia da palavra, da oração, né? Seguindo os encargos com simplicidade, que nós vamos adquirir a obediência. E por fim, a fé. A fé é o resultado da sua obediência. Mas, por sua vez, a obediência requer a simplicidade. Entendeu? Aí aqui nessa leitura o irmão fala sobre o contraste entre a simplicidade e a incredulidade. Simplicidade e obediência. Incredulidade e desobediência. Só que, quando eu estava desfrutando aqui fala que os irmãos novos na fé são mais simples e obedientes. Espiritualmente são como crianças, creem sem questionar, mas aí fica um impasse. Então, peraí, eu não tenho como ser um irmão novo sempre, né? Vai passando os anos e tem irmãos com 10 anos na vida da igreja, como eu tenho um pouco mais, como o Leandro, que já tem uns 20, né? Como aí o irmão Isaac, que tem uns 30, o Nilson uns 40. Como é que fica? Não tem como a gente ser irmão novo sempre na vida da igreja, mas tem uma coisa, irmãos. Nós podemos sempre ser renovados. Olha, quando eu li essa passagem, eu ganhei do Senhor algo tremendo. Precisamos pedir que o Senhor limpe nossa mente. Irmãos, isso aqui está relacionado com a oração. Mesmo você sendo um irmão antigo, né? Um irmão que sabe muito mesmo das doutrinas, do conhecimento que a gente recebeu do Senhor ao longo das décadas aí, né? Igual o irmão Evaldo, que nos dá o curso de teologia de quinta-feira, que explica, conhece bem. Mesmo sendo assim, todos os dias nós temos que ter a nossa mente renovada. E essa é a chave da simplicidade. É você ir diante do Senhor e orar: Senhor, eu preciso de Ti. O alimento diário, ele é um bom termômetro, né, para esse nosso sentimento. Né? Toda vez que você pega o alimento diário, como é que é seu sentimento? Eu já sei isso, já sei aquilo, eu já estou 20 anos na vida da igreja, já vi tantas mensagens que falam sobre isso. Se esse é o sentimento que você tem, cuidado, irmãos. É o que fala em Hebreus: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Essa é uma armadilha de Satanás. A incredulidade tem uma função de roubar a sua simplicidade. E sem a simplicidade, você não tem mais como ver o Senhor, como desfrutar o Senhor. E aos poucos, isso vai afastando a nossa mente do Deus vivo. Então, não depende de quantos, né, o irmão Ezra, nessa mensagem, se você assistir a mensagem 14, né, que é a minha graça te basta, que foi dada lá na instância, ele começou invocando o Senhor, pediu para nós todos levantarmos, invocar o Senhor, e ele diz que apesar de já ter falado milhares de mensagens, centenas de mensagens, toda vez que ele subiu num púlpito para falar a palavra, ele se sentia como fosse a primeira mensagem. Esse é o sentimento de alguém que renova sua mente todo dia. Não podemos deixar a nossa mente nos trair. Nós temos que nos esvaziar diante do Senhor. Sobre o risco
de nós cairmos na cilada de Satanás. E nós precisamos da oração. É por isso, irmãos, olha a importância que o alimento diário tem. Antes da leitura do texto, tem um versículo para você fazer a oração. Não despreze isso. Não despreze isso. Ore antes de ler, para não acontecer do seu coração ser endurecido pela incredulidade. Amém? Se você fizer isso, toda leitura que você fizer vai ser fresca, vai ser nova. Tá bom? E não tem problema se você não tem feito. Amanhã, quando o sol raiar, outro dia. Amém? Esquece das coisas que para trás ficam, avança para frente. Toma essa palavra pela fé, pega seu novo alimento diário aí, que você já tem ele na mão, né? Nós temos aqui, né? As promessas de Deus. E começa de novo. Deus tem uma promessa para você. Renova sua mente. Se você é um irmão novo da igreja, aprende já a fazer isso desde agora, porque nós envelhecemos, né? Nós envelhecemos rápido, tá bom? E agora, para finalizar, eu vou ler com vocês o versículo de oração da sexta-feira, tá? Que é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse aqui está o trabalho do inimigo, tá bom? Isso dá um receio em todos nós. Sabe por que nós temos receio? Porque nós sabemos desse risco. Muitos de nós já passamos por esse problema. O próprio irmão Pedro Dong, né? Isso me encorajou muito quando ele abriu o coração na primeira mensagem e confessou que ele já teve uma dificuldade em relação à simplicidade e se tornou complicado. E ele deu uma dica boa. Quando você está se tornando complicado? Quando você começa a questionar tudo. Mas por que está sendo assim? Por que está falando isso? Esse falar não está de acordo. Esse falar, né, é repetido. Questionamento é um sinal de que a sua mente está sendo contaminada e está perdendo a simplicidade. Né? A serpente enganou a Eva e colocou o que no coração dela? Questionamento. Ela começou a questionar. Puxa, se esse fruto é tão bonito, por que eu não posso comer? Né? Essa parece algo inofensivo, né? Mas, de repente, a sua mente é corrompida. Se a sua mente for corrompida, irmãos, a consequência é se apartar da simplicidade. Perde a simplicidade. Se torna uma pessoa complicada. Tudo que fala para você, você questiona. Toda palavra que você ouve, você pergunta se está certo, se está errado. Mas, aleluia, nós podemos ter a nossa simplicidade reavivada. Dá trabalho. Primeiro passo é saber que nós estamos ou não complicados. E voltar para o princípio, voltar a ser simples. Irmãos, isso tem que ser uma vigilância diária para cada um de nós. É questão de dias para você se tornar complicado. Então, acorda de manhã, invoca o Senhor. Todo dia, se esvazia. Vai para a palavra de Deus. Desfruta os versículos bíblicos. Leia e faça a oração do versículo proposto para aquele dia. E outra coisa, irmãos. Se você tem alguma dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda para os irmãos da sua localidade. Peça ajuda para os irmãos aqui da nossa região. Se você é um ouvinte, né, que não conhece a gente, que está desfrutando aí, conhecendo a nossa palavra agora, você pode mandar mensagem para nós através aí do canal. Nós temos diversos canais. Tá bom? E o Senhor realmente quer nos abençoar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência dos irmãos. Eu vou fazer uma oração para finalizar a mensagem aí, tá bom? Se você quiser, você pode se colocar de pé. Eu vou fazer uma oração abençoando as igrejas da região, tá bom? Senhor Jesus, obrigado por tua palavra, por tua luz. Que essa palavra possa penetrar em nossos corações. Senhor, devolver a nossa simplicidade. Senhor, nós precisamos desfrutar de ti e o Senhor precisa de nós. Senhor, perdoa todos os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados, Senhor, e cura as nossas enfermidades. Cura a nossa mente, cura a nossa alma, cura nosso corpo físico. Senhor, cura os irmãos que estão passando por enfermidade, Senhor, aqui na nossa região. Abençoa cada um dos irmãos. Abençoa as igrejas. Senhor, abençoa a igreja em Bertioga. Senhor, abençoa a igreja em Santos, a igreja em Cubatão. Abençoa a igreja em São Vicente. Abençoa a igreja em Praia Grande. Abençoa a igreja em Mongaguá. Abençoa a igreja em Itanhaém, a igreja de Peruíbe, Senhor, Itariri, Senhor, Pariqueraçu
e todas as igrejas que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, e pela direção que o Senhor nos tem dado. Senhor, abençoa, Senhor, nosso trabalho ao Senhor e vem nos renovar para que nós tenhamos um aumento, Senhor, a edificação do corpo de Cristo em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, irmãos. Amém.